A chuva havia virado a noite de cabeça para baixo. Clara ouvia o vento sacudir as janelas de madeira da antiga hospedaria, enquanto tentava conter uma goteira no corredor com um pano velho, daqueles que já tinham servido para tudo naquela casa. Era quase meia-noite. O fogão a lenha ainda guardava o cheiro do café recém-passado. A serra estava afundada no escuro, e a estrada de terra lá embaixo havia se transformado num rio de barro. Não aparecia um hóspede havia 3 dias. Dona Celestina já tinha ido se deitar fazia algum tempo. Embora Clara desconfiasse que a avó nunca dormia de verdade, antes de saber se todas as portas estavam trancadas, se o fogo estava apagado e se a neta havia comido alguma coisa. Desde que o avô Honório partira, a hospedaria parecia grande demais para as duas. Grande demais, velha demais, silenciosa demais. Clara limpou a água que escorria pela parede e respirou fundo. Havia noites em que aquela casa parecia gemer de cansaço. E havia noites em que Clara sentia que, se soltasse a mão dela, a última lembrança viva de sua mãe também iria embora. Foi então que ouviu a batida na porta. 3 pancadas firmes, impacientes, quase arrogantes. Ela pegou o lampião, ergueu a tranca e abriu. Diante dela estava um homem alto, encharcado pela chuva, de postura reta e olhar severo. O casaco escuro pesava nos ombros, o colarinho estava molhado, os cabelos penteados para trás haviam sido vencidos pela tempestade, mas ainda assim, havia nele um ar de homem acostumado a ser obedecido. "Preciso de um quarto", ele disse, sem cumprimento, sem nome, sem licença. Clara ergueu o lampião para ver melhor o rosto dele. "Boa noite também." "A chuva não me deixou tempo para cerimônias." "Nem parece", ela retrucou. "Tem um quarto no fundo. Simples, sem varanda, sem luxo e sem direito à reclamação. Se servir, pode entrar." "Serve", ele respondeu. E entrou como se estivesse apenas atravessando uma propriedade que já lhe pertencesse. Clara fechou a porta atrás dele e decidiu, naquele mesmo instante, que não gostava daquele homem. Ela só não sabia que algumas pessoas chegam como tempestade, mas acabam revelando aquilo que o coração tentou esconder por tempo demais. Clara Lima não havia voltado para a hospedaria apenas por saudade. Embora a saudade estivesse em cada canto, tinha voltado porque, depois da morte do avô Honório, Dona Celestina ficara sozinha. A avó já tinha 72 anos, os joelhos doíam quando chovia, e aquela casa cheia de quartos, corredores, panelas, lembranças e goteiras pesava demais sobre ombros tão antigos. Mas havia outra razão, uma razão que Clara não dizia em voz alta. A hospedaria era o lugar onde sua mãe havia crescido. Ali, entre paredes caiadas, janelas de madeira, cheiro de café coado no pano e pão saindo do forno, sua mãe tinha aprendido a viver. Tinha corrido pelo quintal, ajudado Dona Celestina na cozinha, esperado viajantes na varanda e ouvido as histórias da serra nas noites frias. Para os outros, aquela era apenas uma casa velha. Para Clara, era o único lugar onde a mãe ainda parecia respirar. Por isso, quando deixou os afazeres que mantinha na cidade e subiu a serra para ajudar a avó, ela não levava apenas uma mala. Levava uma promessa silenciosa. Não venderia aquela casa. Não deixaria que o tempo, a pobreza ou a ambição de outros apagassem o que restava da história de sua família. Mas a situação que encontrou era pior do que imaginava. O telhado tinha goteiras em vários pontos. O quarto dos fundos não fechava direito. A cerca do galinheiro estava torta. A conta da venda estava atrasada. E mais de uma pessoa da vila dizia, com aquela falsa delicadeza de quem finge aconselhar, mas já decidiu por dentro, que talvez fosse melhor vender tudo antes que a hospedaria acabasse ruindo. Clara ouvia, sorria de modo curto e não respondia. Ela não tinha voltado para vender, tinha voltado para salvar. Na manhã seguinte à chegada do desconhecido, ela desceu cedo para a cozinha e encontrou Dona Celestina sentada perto do fogão, com o rosário entre os dedos e aquele olhar vivo de quem parecia frágil apenas para enganar o mundo. Pouco depois, o hóspede apareceu. Agora de roupa seca, cabelo alinhado e expressão séria, ele puxou a cadeira e sentou-se à mesa como se estivesse em sua própria casa. "O colchão afunda no meio", disse, como quem apresenta uma acusação.
Clara, que mexia a polenta no tacho, nem olhou para ele. Bom dia para o senhor também. Eu disse que o colchão... Eu ouvi. Ela cortou. O senhor quer café com leite ou só café? Ele respirou fundo. Café com leite. Clara pegou a xícara. Tem só café. E serviu. Dona Celestina abaixou a cabeça para esconder um sorriso. O homem tomou um gole. O café era... Quanto tempo costuma durar uma chuva dessas? Perguntou ele. Depende do que Deus quer ensinar a cada um, respondeu Dona Celestina, antes que Clara abrisse a boca. Às vezes, quando uma pessoa está apressada demais, a chuva vem só para obrigar a alma a sentar. O homem olhou para ela. E quanto tempo isso pode levar? Dias, talvez, disse a velha. Mas o senhor não parece do tipo que gosta de ficar parado. Isso é bom. O telhado do galinheiro está pedindo ajuda. Clara virou o rosto para esconder o riso. Ele olhou de Dona Celestina para Clara sem acreditar no que ouvia. Eu não vim aqui para consertar galinheiro. Claro que não, meu filho, disse a velha com doçura. O senhor veio porque a estrada fechou. Mas já que vai ficar, é bom se fazer útil. Foi assim que Augusto Valença, homem de modos finos, botas lustrosas e orgulho muito bem penteado, foi parar no quintal da hospedaria com um martelo na mão, tentando pregar tábuas sob a garoa fina. A cada tentativa, sua dignidade parecia afundar um pouco mais na lama. Clara passava por ele levando ferramentas, panos e bacias, sempre com ares de quem não estava se divertindo, embora o brilho em seus olhos a denunciasse. Na última ida ao galinheiro, encontrou Augusto com um dos sapatos enterrado no barro até o tornozelo. Aqui na serra existe uma coisa que ninguém conta aos homens de cidade, disse ela, sem conter o riso. E qual seria? Ele perguntou, tentando preservar alguma nobreza. A lama não pede licença antes de pegar. Ele olhou para baixo, depois para ela. Estou começando a perceber. O senhor parece surpreso com tudo o que não obedece. E a senhorita parece satisfeita demais com o meu infortúnio. Não é satisfação, disse Clara. É só justiça. Ele estendeu a mão. Por um segundo ela hesitou. Depois segurou. Foi um toque rápido, necessário, quase sem importância. Mas há gestos que duram mais por dentro do que por fora. Clara o puxou. Augusto conseguiu sair da lama e os dois se soltaram depressa demais para parecer natural. Nenhum deles comentou. Mas os dois sentiram. Nos dias seguintes, a chuva continuou prendendo Augusto na hospedaria. A estrada da serra havia cedido em alguns pontos, e os tropeiros traziam notícia de que ninguém subiria nem desceria dali tão cedo. A convivência, que começou atravessada, foi ganhando contornos inesperados. Clara o acordava cedo para buscar lenha. Ele reclamava do frio. Ela respondia que a serra não se importava com homens delicados. Ele tentava manter a postura séria, mas escorregava no quintal, errava o jeito de carregar baldes, segurava ferramentas como se fossem objetos estrangeiros e sempre acabava ouvindo algum comentário de Dona Celestina. A velha, por sua vez, parecia divertir-se como há muito não se divertia. Perguntava a Augusto de onde vinha, se tinha família, se tinha noiva, se alguma moça o esperava na cidade. Clara ficava vermelha de vergonha, mas Augusto, para surpresa dela, não se irritava. Respondia com educação, às vezes até quase sorria. E foi nesse quase sorriso que Clara começou a se preocupar. Era fácil implicar com um homem arrogante. Difícil era continuar se defendendo quando ele começava a aparecer sozinho. Augusto também passou a enxergá-la de outra forma. Viu o modo como Clara abria uma fechadura emperrada com um toque exato, como quem conhecia a alma da casa. Viu a maneira como ela ajeitava o chale nos ombros da avó, antes que Dona Celestina pedisse. Viu como remendava cortinas, varria a varanda, apagava lamparinas e mantinha de pé a dignidade da hospedaria, mesmo quando tudo ali parecia cansado. Ele havia chegado querendo avaliar terras, paredes e possibilidades. Mas Clara tornava impossível olhar para aquela casa como um negócio qualquer. Certa noite, enquanto o fogo estalava baixo e a chuva desenhava sombras nas janelas, Augusto perguntou: "Sua mãe cresceu aqui?" Clara, que remendava uma toalha antiga, demorou a responder. "Cresceu", disse por fim. "Aquele quarto do fundo,
Onde o senhor está já foi dela. O avô Honório fez o berço com madeira do pomar. Augusto ficou em silêncio. Ela ainda vive? A agulha parou entre os dedos de... Veio no jeito como ela baixou os olhos, como se procurasse a mãe nas próprias mãos. É por isso que esta casa importa tanto, disse Augusto. Não era pergunta. Clara respirou fundo. Aqui é o único lugar onde ela ainda existe de verdade. Nas paredes, nas receitas, nas histórias da avó, no cheiro do café. Se a gente vende isso, parece que ela some de vez. Augusto não respondeu. Dentro da pasta que trouxera consigo, havia documentos de compra da hospedaria e das terras ao redor. Ele viera à serra para instalar uma casa de vinhos, aproveitando os parreirais, a estrada e a localização perfeita. Até aquela noite o plano parecia inteligente. Depois daquela noite, começou a parecer cruel. Foi nessa altura que aconteceu a cena que nenhum dos dois conseguiu esquecer. No fim da tarde seguinte, a chuva havia diminuído. A casa estava envolta num silêncio morno, cortado apenas pelo estalar da lenha no fogão. Dona Celestina, com um ar inocente demais para ser verdadeiro, pediu que Clara levasse café a Augusto na cozinha de trás, onde ele examinava alguns papéis longe do vento. Clara entrou com a bandeja nas mãos. Augusto levantou os olhos no mesmo instante. A senhora mandou café, disse ela. Então devo agradecer as duas, respondeu ele. Clara estendeu a xícara. No mesmo momento em que Augusto foi pegá-la, os dedos dos dois se tocaram. Era apenas uma xícara quente. Apenas café. Apenas um gesto pequeno numa cozinha antiga. Mas há toques que dizem mais do que uma confissão inteira. Nenhum dos dois soltou imediatamente. O vapor subia entre eles. O cheiro do café se misturava ao calor do fogão. Clara ergueu os olhos e encontrou Augusto olhando para ela de um jeito que não tinha ironia, não tinha defesa, não tinha distância. O mundo pareceu parar. Ela sentiu a respiração dele mais próxima. Ele deu um passo. Clara não recuou. Naquele instante ela percebeu algo que a assustou mais do que a tempestade lá fora. Augusto já não parecia um estranho. E isso era perigoso demais. O rosto dele se aproximou. Clara baixou os olhos por um segundo. Depois voltou a encará-lo. O coração batia tão forte que parecia preencher a cozinha inteira. Eles estavam perto demais. Perto do que não se dizia. Perto do que mudaria tudo. Foi então que a voz de Dona Celestina veio da sala, alta e perfeitamente calculada. Clarinha, minha filha, se ninguém olhar esse bolo, ele vai solar. Clara se afastou num susto. Augusto também recuou, limpando a garganta. Ela ajeitou o avental sem necessidade. O café esfria se o senhor ficar olhando para ele desse jeito, disse, tentando recuperar a compostura. Mas a voz saiu mais baixa do que queria. Augusto levou a xícara à boca, sem tirar os olhos dela. Acho que não é o café que está me distraindo. Clara virou-se rápido demais e saiu da cozinha antes que ele visse o sorriso que quase lhe escapou. Naquela noite, nenhum dos dois dormiu em paz. O problema é que, quando o coração começa a acreditar, a verdade não tem mais o direito de chegar tarde. Mas chegou. E chegou pelo caminho mais simples. Uma mulher da vila apareceu trazendo pão para Dona Celestina e, sem maldade, comentou que todos estavam curiosos para saber se era verdade que o hóspede elegante viera comprar a hospedaria. Clara ouviu da cozinha. Não disse nada. Terminou o que fazia. Lavou as mãos. Secou-as devagar e foi até a sala. Augusto estava com a pasta aberta e os documentos espalhados sobre a mesa. Ela olhou para os papéis, depois olhou para ele. Posso saber o que é isso? Augusto levantou os olhos e viu no rosto dela o instante exato em que a confiança se quebrava. Poderia ter mentido. Poderia ter amenizado. Poderia ter adiado outra vez. Mas já havia adiado demais. É uma proposta de compra, disse, para a hospedaria e as terras em volta. Clara ficou imóvel. Naquela hora, entendeu tudo errado e certo ao mesmo tempo. As conversas, os olhares, a mão tocando a dela na cozinha, o quase beijo, a gentileza inesperada. Tudo pareceu caber dentro de uma única mentira. Então era isso, disse ela com a voz baixa. O senhor não veio pedir pouso, Augusto. Veio medir o preço da minha memória. Ele se levantou. Clara, não foi assim. Para o senhor esta casa era uma oportunidade.
Para mim era o último lugar onde minha mãe ainda existia. Augusto ficou sem resposta. Clara saiu da sala sem gritar, sem chorar, sem bater porta. E foi justamente isso que mais doeu. Naquela noite, ela não desceu para o jantar. Dona Celestina serviu Augusto em silêncio. E o silêncio dela era... Talvez porque pela primeira vez os próprios planos lhe parecessem pequenos. Na manhã seguinte, antes que o sol alcançasse a varanda, Augusto bateu à porta de Clara. Ela abriu com o rosto calmo demais. Eu não tenho desculpa, ele disse. Vim para comprar a hospedaria. Isso é verdade. Vi nestas terras a chance de levantar uma casa de vinhos e achei que estava apenas fazendo um bom negócio. Mas errei ao entrar aqui sem dizer o motivo. Errei ao esperar o momento certo. E errei mais ainda quando percebi que já não estava olhando para esta casa da mesma maneira. E mesmo assim, calei. Clara ouviu, sem se mover. O senhor veio comprar a memória da minha mãe? Não, respondeu Augusto. Vim comprar um terreno. Foi aqui dentro que descobri que não se tratava apenas de terra. Ela o fitou por longos segundos. Havia mágoa, mas havia também algo mais difícil de admitir. A dor de quem se decepciona justamente porque começou a se importar. Os dias seguintes foram estranhos. A chuva foi cedendo aos poucos. A estrada começou a abrir. Os tropeiros voltaram a passar com cuidado pelos trechos de barro. E a hospedaria, que antes parecia pequena demais para tantas provocações, tornou-se grande demais para o silêncio dos dois. Clara se ocupava da casa. Augusto ajudava em silêncio. Carregava lenha sem reclamar. Reparava tábuas sem ser chamado. Levava água para Dona Celestina. E sempre que cruzava com Clara, parecia querer dizer alguma coisa, mas guardava. Porque há pedidos de perdão que as palavras começam, mas só as atitudes conseguem terminar. Na manhã em que chegou a notícia de que a estrada voltara a ser transitável, Augusto arrumou a mala. Clara varria o corredor. Dona Celestina fazia bolo de fubá na cozinha, como se nada estivesse prestes a mudar. Ele desceu devagar, deixou a chave sobre o balcão e foi até a cozinha. Dona Celestina, disse com uma formalidade desajeitada. Obrigado pela acolhida. A velha não levantou os olhos da massa. Não foi acolhida, meu filho. Foi convivência. É diferente. Augusto respirou fundo. Então abriu a pasta, tirou os papéis da proposta e ficou olhando para eles por um instante. Aqueles papéis haviam sido o motivo de sua chegada. Mas já não eram o motivo de sua vontade de ficar. Ele os dobrou devagar e colocou sobre a mesa. Estes papéis já não dizem o que eu quero. Clara parou de varrer. Dona Celestina também ergueu o rosto. Eu não quero mais comprar a hospedaria, disse Augusto. O silêncio caiu como chuva fina. Os parreirais ao redor têm valor. A terra tem valor. A estrada tem valor. Mas esta casa também tem. E agora eu sei que esse valor não cabe em escritura. Clara segurou o cabo da vassoura com força. Se a senhora aceitar, continuou ele, olhando para Dona Celestina, mas falando também para Clara, eu gostaria de propor outra coisa. Uma sociedade. A hospedaria continua sendo hospedaria. A casa continua da família. As memórias ficam onde estão. E a terra pode trabalhar junto, com uma pequena casa de vinhos, sem arrancar nada do que faz este lugar ser o que é. Dona Celestina olhou para Clara. Clarinha, o homem não está perguntando para mim. Está, sim. Clara murmurou. Não está. Augusto voltou-se para Clara. Havia chegado com uma pasta cheia de propostas. Agora descobria que o primeiro lugar que realmente desejava construir não era uma casa de vinhos. Era um lugar ao lado dela. Eu não estou propondo compra, disse devagar. Estou propondo ficar. Clara prendeu a respiração. O senhor não conhece esta terra. Eu sei, respondeu ele. Mas conheço quem a conhece. E se ela permitir, eu gostaria de aprender. Dona Celestina sorriu para o bolo, satisfeita como quem já sabia o final antes dos personagens. Clara olhou para aquele homem que chegara como incômodo, reclamara do quarto, do colchão e do café, mas que havia acabado preso ali por algo mais forte do que a lama da estrada. Por fim disse, tenho uma condição. Qual? O senhor vai aprender a fazer café passado no pano, do jeito certo, e sem reclamar. Augusto sorriu. Um sorriso limpo, inteiro.
sem defesa. Se a senhorita me ensinar, eu aceito. Vai levar mais de um dia. Então eu fico mais de um dia. Dona Celestina limpou as mãos no avental e murmurou. A chuva da serra sempre soube escolher quem precisava ficar. Clara tentou conter o sorriso. Não conseguiu. E Augusto, ao ver aquele riso nascer, sentiu que nenhum projeto de sua vida havia sido tão importante quanto aquele instante. Ele não foi embora naquele dia, nem no seguinte. E quando semanas depois as chuvas voltaram a cair sobre a serra, ninguém na hospedaria se espantou ao ver Augusto ainda ali, aprendendo a passar café no pano, ajudando no quintal, discutindo com Clara por causa do ponto do bolo e sendo, aos poucos, cada vez menos hóspede e cada vez mais parte da casa. Clara havia voltado para cuidar da avó, mas também acabou cuidando da última lembrança viva de sua mãe. E no caminho, descobriu que o passado não precisava ser vendido para que o futuro pudesse nascer. Entre um telhado consertado torto, um café forte demais, uma proposta desfeita e um amor que chegou sem pedir licença, Clara entendeu que, às vezes, a visita mais indesejada é justamente aquela que Deus permite entrar para mudar tudo. E naquela velha hospedaria da serra, onde a chuva fechava estradas, mas abria destinos, duas vidas que pareciam caminhar em direções opostas encontraram o mesmo lugar para recomeçar. A casa continuou sendo casa. A memória continuou sendo memória. E o amor que havia chegado molhado de chuva e coberto de orgulho, aprendeu finalmente a bater a porta com humildade. Se esta história aqueceu o seu coração, eu quero agradecer de verdade por ter ficado até aqui. Obrigada pelo carinho de cada comentário, por cada mensagem, por cada pessoa que acompanha, compartilha e ajuda este cantinho de histórias a continuar vivo. O Contos de Época existe porque vocês recebem essas histórias com amor, e cada palavra deixada por vocês aqui ilumina este caminho. E para encerrar, deixo uma reflexão. Às vezes, aquilo que parece atraso é livramento. Às vezes, a estrada fechada é só Deus impedindo que a gente vá embora antes de encontrar o que precisava ficar. E às vezes, o lugar que parecia velho demais para recomeçar ainda guarda sementes que só precisavam de cuidado, fé e tempo, como está escrito no Salmo 90, versículo 17. Seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus. Confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Que Deus confirme também a obra das nossas mãos, cure as memórias que ainda doem e nos ensine a reconhecer as bênçãos que chegam, mesmo quando vêm disfarçadas de surpresa. Obrigada por assistir. Se essa história tocou seu coração, deixe seu comentário com carinho e me conte. Qual aprendizado você teve ao assistir essa história?